Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu és pura bondade e vida, Senhor. A proximidade com o Senhor traz paz e alegria. O Senhor merece toda a minha confiança e meu amor. Obrigado pelo dom da vida, minha família e minha fé. Estou-lhe grato também pelo dom da igreja que fundaste sobre os apóstolos. Senhor, ajuda-me a ser simples e direto em minha fé. Hoje é dia 21 de setembro, dia da festa de São Mateus, evangelista e apóstolo. E o evangelho é Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O episódio narrado no Evangelho de hoje mostra o chamado de Mateus como apóstolo de Jesus. E por meio desse chamado, nós somos colocados diante do amor e da misericórdia de Deus pelos pecadores, que também nos desafia a praticar este mesmo amor e misericórdia nas nossas relações com as pessoas. Mateus responde ao apelo de Jesus, que vai até a coletoria de impostos chamar Mateus a tornar-se seus discípulos. Os cobradores de impostos, naquela época, eram extremamente hostilizados, porque aproveitavam da sua condição para se beneficiarem do dinheiro das pessoas. Devolviam ao Império Romano aquilo que era do Império e o resto era o seu lucro. Então, os cobradores de impostos eram considerados inimigos do povo judeu, traidores, inclusive, do povo judeu, porque eles trabalhavam para os romanos, que eram os opressores de todo o povo escolhido por Deus. O judeu comum nem sequer conversaria com alguém como Mateus, no caso. Mas Jesus diz a Mateus: siga-me. Mateus levantou-se imediatamente e seguiu Jesus, sem perguntas, sem colocar nenhuma condição. Que bela simplicidade, que bela vocação de Mateus. Ele não sabia que Cristo faria dele um dos 12. Num certo sentido, poderíamos dizer que ele assinou um cheque em branco e o entregou a Jesus. Mateus não se senta naquele momento para calcular o que seria a sua missão. Apenas aceita. E ele vai mais longe. Convida Jesus para jantar na sua casa. Um judeu geralmente convidava apenas os amigos ou os parentes verdadeiros e mais próximos dele para poder jantar. Isso foi um sinal de intimidade, de amizade, de amor. Mateus exagerou nesse sentido e estendeu o tapete vermelho para Cristo entrar não só na sua casa, mas entrar na sua vida de modo geral. Ao contrário da franqueza de Mateus, nós vemos a falsa justiça dos fariseus. O jantar de Jesus com um pecador como Mateus era um escândalo para eles. Eles têm que confrontar um rabino, nesse caso, sobre a sua conduta vergonhosa. O problema é que eles não entenderam nada sobre o Messias, sobre o que Jesus veio fazer.
o próprio ponto de partida é falho dos judeus. Eles olham para Cristo e para Deus apenas de uma perspectiva muito racional, longe, quando a única perspectiva válida em Jesus, de fato, é a fé e o amor. Isso acontece frequentemente nas nossas vidas, quando começamos a julgar eventos, circunstâncias, pessoas, sem fé e sem caridade. Quando a gente olha a atitude das pessoas e antes mesmo de nos apercebermos, às vezes a gente já rejeitou e possivelmente até já difamou o nosso próximo. E esse próximo pode ser uma autoridade civil, pode ser um amigo, pode ser um pai de família, um padre ou até um bispo. Não estamos olhando para as coisas de um ponto de vista sobrenatural, mas sim dos nossos padrões meramente humanos. Jesus nos chama a olhar com olhos de fé. Cristo coloca tudo de volta em perspectiva. Aqueles que estão bem não precisam de médico, mas os doentes sim. Aprenda o significado das palavras. Desejo misericórdia e não sacrifício. Jesus pede apenas uma coisa: misericórdia. Ele mesmo diz: eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. Por isso chamou Mateus, por isso chamou a mim, por isso chama você. Mais uma vez, Jesus nos convida a elevar os nossos pensamentos a um plano sobrenatural. Por que Deus se tornou homem? A gente responde isso todos os domingos no nosso credo. Por nós homens e para nossa salvação, ele desceu do céu. É importante examinar até que ponto eu vejo e julgo tudo na minha vida através do prisma da fé. Um verdadeiro crente, um verdadeiro apóstolo, deve formar essa intuição da fé nas suas relações diárias, para ver com olhos da fé e parar de ver com olhos de julgamento. Foi assim que Mateus foi visto pelos seus, pelos judeus, mas não foi assim que ele foi visto por Jesus. O olhar de Jesus foi revestido da mais pura e profunda misericórdia. Desenvolvemos esse hábito através da oração e do contato frequente e íntimo com Deus. Precisamos pedir sempre a Deus o dom da fé. Rezemos juntos. Senhor Jesus, quero ser uma pessoa simples que o aceita juntamente com tudo aquilo que é do Senhor, sem cálculos e complicações. Liberta-me de todos os impedimentos e concede-me a tua graça, para que eu me torne um apóstolo convicto, fiel e intrépido do teu reino, assim como foi o apóstolo São Mateus. No dia de hoje, eu quero recomendar a você para um diálogo orante com Deus, onde você vai examinar 3 momentos, 3 pontos ou acontecimentos do seu dia. Isso você pode fazer em casa, pode fazer no carro, esperando na fila, qualquer lugar. Examine 3 momentos ou acontecimentos do seu dia e comece a perceber se aquilo que se passa no cotidiano da sua vida, se você consegue sempre olhar com os olhos de Jesus, sempre olhar com os olhos da fé, ou os seus olhos estão julgando e julgando pelo mal, como julgaram também os fariseus a Jesus e a Mateus. Deus abençoe você em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.